Hoje vamos ler em Êxodo 32. Vamos ler novamente o texto que lemos ontem e continuar fazendo uma leitura mais extensa para uma melhor compreensão das principais lições que vamos extrair daqui. Êxodo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxeram a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhes havia eu ordenado. Fizeram para si um bezerro fundido, e o adoram, e lhe sacrificam, e dizem: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: Com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: Há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as no pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou no fogo e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: Que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta, para vergonha, no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta.
e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Até aqui somente contamos com a bênção do Senhor na exposição da sua palavra. Nós temos considerado esses dias, primeiramente, aquela comunhão tão preciosa daqueles 3 homens, Moisés, Arão e Hur, quando Israel enfrentou seus primeiros conflitos na sua peregrinação pelo deserto, e como que aquela comunhão daqueles 3 homens resultou então numa grande vitória sobre os amalequitas. Ontem consideramos o perigo da desintegração, daquela comunhão, daquela unidade que havia entre aqueles 3 homens. Moisés subiu ao monte, Arão e Hur ficaram com o povo, e quando então o povo está pressionando a liderança para fazer alguma mudança, parece que Arão deve ter ficado sozinho, e então alguma coisa trágica aconteceu no meio do povo de Israel. E nós pensamos ontem então sobre o perigo das pressões que o povo faz aos líderes e do perigo dos líderes se isolarem, começarem a ficar um tanto distantes uns dos outros. E então isso poderá ser uma brecha para que as pressões carnais, as pressões vindas do mundo, possam encontrar algum meio de entrar no seio da igreja. Líderes unidos, trabalhando juntos, aprendendo a viver em coletividade, demonstrando fé coletiva, vão ter a presença do Senhor e a atuação do Senhor fortalecendo o seu povo. Mas líderes isolados, procurando trabalhar sozinhos, não vai trazer bom resultado para o povo de Deus. Hoje, então, vamos pensar sobre as consequências daquele provável isolamento de Arão, ficando sozinho, perdendo a força, sendo vencidos pelo povo, e ele abre as mãos, ele cede à vontade pecaminosa do povo e introduz no arraial de Israel alguma coisa abominável aos olhos do Senhor. Nós temos lido ontem o texto, quando ele trabalhou o ouro que foi recolhido do povo, então ele constrói aquele bezerro de ouro, e pelo que eu tenho percebido, quando ele trabalhou aquele bezerro e entregou ao povo, e o povo então disse, nós lemos o versículo 4, quando diz assim: este recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, então o povo agora vai dizer, então disseram: são esses, ó Israel, os teus deuses, são esses, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E o verso 5 vem dizendo assim: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. Eu não sei se estou interpretando corretamente, mas parece que Arão fez alguma coisa pressionado pelo povo, mas parece que ele não esperava a reação do povo de levantar a sua voz e dizer: estes são os deuses que nos tiraram do Egito. E agora, quando ele vê a reação do povo se voltando àquele bezerro, reconhecendo naquele bezerro os deuses que os tiraram do Egito, imediatamente ele diz: vamos fazer amanhã uma festa ao Senhor. Nós não podemos abandonar o Senhor. Tudo bem, o bezerrinho está aí, mas o Senhor precisa estar aqui também. Não sei se é isso. Às vezes acontece hoje entre o povo de Deus alguma coisa semelhante. Alguns bezerros de ouro são construídos e são introduzidos no meio do povo de Deus. Mas então os líderes enfatizam: o Senhor está no nosso meio, misturado com aquilo que é às vezes abominável aos seus olhos. Arão é como que tentando: olha, o Senhor vai estar no nosso... Nós somos o povo do Senhor, nós não somos um povo idólatra. Nós somos o povo do Senhor e amanhã nós vamos dedicar uma festa ao Senhor.
Então ele faz isso como que tentando restabelecer a presença do Senhor no seu meio, mesmo com aquele bezerro de ouro ali presente. A consequência foi então que depois fizeram aquela festa, o povo madrugou, ofereceram sacrifícios, holocaustos, diz o versículo 6, trouxeram ofertas pacíficas, e então diz que o povo então se assentou para comer, para beber, e levantou-se para divertir-se. Parece que foi um dos dias mais alegres de Israel lá no deserto. Um momento de muita descontração, alegria por uma mudança que foi efetuada naquele tempo de espera que Moisés deixou o povo. Parece que a monotonia, a coisa que não mudava, todo dia a mesma coisa, agora foi mudada e houve realmente muita alegria. Eles comeram, eles beberam e eles se levantaram para se divertir. Moisés, aliás, Paulo, depois, ele vai lembrar, escrevendo a carta aos Coríntios, lembrando que isso foi idolatria. Comer, beber e levantar-se para divertir. Foi considerado por Paulo como idolatria. Ele diz, cuidado, irmãos, que não nos tornemos idólatras como foi o povo no passado. E ele cita esse texto aqui. Agora, diz o versículo 7 que o Senhor vai avisar Moisés do que aconteceu lá embaixo no arraial. O versículo 7 diz, então o Senhor diz a Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhes havia eu ordenado. Fizeram para si um bezerro fundido e o adoram e lhe sacrificam e dizem, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E o Senhor vai dizer que ele está irado contra esse povo e a sua disposição na sua santidade é destruir completamente esse povo. E ele diz para Moisés, olha Moisés, eu vou consumir na minha ira esse povo. Eu vou fazer de ti uma grande nação. E é interessante que Deus, quando diz no versículo 7, ele fala para Moisés acerca do povo, ele diz assim, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Deus está indignado com a atitude daquele povo. Ele não diz assim, o meu povo, mas ele diz para Moisés, Moisés, o teu povo que fizeste sair do Egito. E então o Senhor Deus mostra para Moisés a indignação da sua santidade contra o seu povo, por causa do seu pecado. E então nós vamos ver depois do versículo 11 em diante, que Moisés se coloca diante do Senhor em súplicas. Ele entra diante do Senhor suplicando, clamando ao Senhor que o Senhor não faça aquilo que ele disse que iria fazer. Nós temos aqui um intercessor amoroso, um intercessor muito misericordioso. Ah, se fosse eu, no lugar de Moisés, na minha carne. E Deus tivesse dito, olha Moisés, eu vou destruir esse povo, eu vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. Oh, que bênção. Moisés não aceita isso. Moisés se coloca diante do Senhor, ele começa a interceder por aquele povo, dizendo no versículo 11, porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Deus havia dito para Moisés, o teu povo, Moisés. E agora Moisés, que conhece o Senhor e que tem intimidade com o Senhor, ele diz para o Senhor, Senhor, não é o meu povo, é o teu povo. O povo é do Senhor. Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito? Não foi eu, Senhor, que tirei, foi o Senhor quem tirou. Com grande fortaleza e poderosa mão. E ele diz, o que vão dizer os egípcios? Como vai ficar o nome do Senhor? Os egípcios vão dizer que o Senhor tirou o povo de lá para matá-los aqui no deserto. E ele clama ao Senhor no versículo 12, dizendo, torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Mais uma vez ele diz, é o teu povo, Senhor. Senhor, não faça isso, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo. Aqui nós temos a figura de um intercessor misericordioso que ama aquele povo, que ama o Senhor, que ama o nome do Senhor, que quer a glória do Senhor. E que está intercedendo em favor daquele povo rebelde, contradizente, de coração duro, mas está intercedendo por eles, não desejando a destruição daquele povo.
E ele, no versículo 13, ele vai orar de maneira muito inteligente. Ele vai dizer assim para o Senhor, de maneira reverente, mas ele vai dizer: lembra-te, Senhor, lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, teus servos, a quem o Senhor Deus jurou, a quem o Senhor Deus prometeu abençoar esse povo, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então, Moisés está usando o conhecimento que ele tem da promessa do Senhor que ele fez a Abraão, Isaac, Jacó. Ele está: Senhor, não faça isso que o Senhor está demonstrando que vai fazer. Não consume esse povo, não destrói esse povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel. Lembra do juramento que o Senhor fez. Ele está suplicando, intercedendo ao Senhor em favor daquele povo rebelde. Isso não tem como a gente pensar nisso aqui e lembrar do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso intercessor. E o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 3, ele vai comparar o Senhor Jesus Cristo com Moisés. Ele vai dizer que nós temos um Salvador que é muito superior a Moisés. Assim que Moisés foi fiel à sua casa, Israel, assim o Senhor Jesus, ele é muito superior a Moisés. Israel nunca mais deveria se esquecer de Moisés. Depois dessa data, Israel nunca mais deveria esquecer. Nós só permanecemos vivos, nós só permanecemos sendo o povo de Israel, porque Moisés intercedeu incansavelmente diante do Senhor, para que ele não nos destruísse. Foi por causa da intercessão de Moisés que nós permanecemos. Agora nós, hoje, não temos palavras para agradecer a intercessão do Senhor Jesus por nós que Ele faz diariamente. Primeiro, o sacrifício que Ele ofereceu na cruz do Calvário para que Deus não nos exterminasse, para que Deus não nos lançasse nas chamas do inferno. Mas depois do seu sacrifício, o Senhor Jesus continua dando a sua vida diante do Pai e intercedendo por nós. Ele é o grande sumo sacerdote que temos diante do Pai. E diz, Hebreus capítulo 4, que nós podemos chegar-nos confiadamente junto ao trono da graça para recebermos socorro em ocasião oportuna, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele conhece as nossas fraquezas, sabe das nossas limitações, e ele não se cansa de interceder por nós. Ele faz isso de maneira misericordiosa. Nós não merecemos a sua intercessão, mas ele faz isso porque ele nos ama profundamente. Damos graças ao grande sacerdote, sumo sacerdote que temos, a pessoa do Senhor Jesus, que é infinitamente superior a Moisés. Agora, depois de considerarmos essa intercessão de Moisés, Moisés então está descendo do monte. E diz o versículo... aliás, você tem que finalizar dizendo que o Senhor atendeu a intercessão de Moisés. Diz o versículo 14 que o Senhor não fez aquilo que ele havia determinado a fazer. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. O Senhor não fez aquilo que havia designado fazer na sua ira, no furor da sua ira. Agora o verso 15 em diante, Moisés está descendo do monte. E diz, voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo, que gritava, disse a Moisés, há alarido de guerra no arraial. Então eles estão descendo do monte, e chega uma certa altura no monte que já se dá para ouvir o som lá do vale, onde Israel está acampado. Então Josué diz para Moisés, olha Moisés, olha o alarido que há lá no arraial. É um alarido de guerra, Moisés. Há um alarido, há um barulho de guerra lá no arraial. Vejam a reação de Moisés, verso 18. Respondeu-lhe Moisés, não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Moisés, um homem experiente, maduro, um homem que via a face de Deus,
que havia passado 40 dias diante da presença santa de Deus, do Deus Santo de Israel, ele discerne o que está acontecendo ali. Ele diz: olha, Josué, não é um barulho de vencedores, porque havia, naquele tempo, um cântico característico de alguém que havia vencido uma guerra. E Moisés está dizendo: olha, não é isso que eu estou ouvindo, não. O alarido, o barulho que eu estou ouvindo lá do acampamento não é um cântico de vitória de um povo vitorioso de Deus. Havia também um cântico, um lamento específico de pessoas que haviam sido derrotados numa guerra. Mas Moisés diz: olha, não é também lamento de alguém que foi vencido numa guerra, não. Não é lamento angustiante de alguém que perdeu, de um povo de Deus que fracassou e está arrependido. Não é isso que ouço. Não é um brado de vitória do povo de Deus. E também não é um lamento de pessoas arrependidas que estou ouvindo. O que estou ouvindo é simplesmente um cântico vazio. Alarido dos que cantam é o que ouço. Nada mais do que isso. É simplesmente barulho de quem canta. Moisés sabia. E Moisés conhecia, ele tinha discernimento. E o que estava havendo ali embaixo era simplesmente uma orgia vazia, cânticos vazios, uma orgia carnal, idólatra. Era algo abominável aos olhos do Senhor, e Moisés de longe já percebe. Ao ouvir de longe, ele percebe, não é um cântico de vitória, um cântico de glória ao Senhor. Não é um cântico de arrependimento, de contrição. É um cântico vazio, que não tem nenhum objetivo a não ser diversão. Comer, beber, divertir-se. Era o que eles estavam fazendo ali embaixo. E Moisés, como homem maduro e que tinha experiência na presença santa de Deus, pôde discernir o que estava acontecendo no acampamento de Israel, mesmo de longe. Talvez uma pequena lição que nós podemos tirar aqui. Irmãos mais maduros e que têm passado bastante tempo diante da face santa de Deus, sabe discernir aquilo que é espiritual, aquilo que é edificante, aquilo que vem de Deus, daquilo que é simplesmente passageiro, daquilo que é simplesmente vão, vazio, e que não tem utilidade, que não tem edificação. Os irmãos que têm passado horas diante do Senhor em oração diária, diante da palavra de Deus, contemplando a face do Senhor em espírito. E durante os anos que vão se passando, eles vão adquirindo maturidade. E eles vão adquirindo uma capacidade de percepção, de perceber as coisas excelentes. Eles sabem aquilo que é excelente. E eles sabem aquilo que não tem valor. E os irmãos mais maduros, mais experientes e que veem constantemente a face do Senhor em comunhão com Ele, não se empolgam com aquilo que não tem valor, com aquilo que é passageiro, com aquilo que não edifica, com aquilo que não é espiritual. Mas esses irmãos, eles estão sempre procurando aquilo que é excelente, aquilo que glorifica a Deus, aquilo que edifica o povo de Deus, aquilo que vai ter proveito, aquilo que vai trazer bom resultado para o povo de Deus. Mas certamente esses irmãos vão estranhar qualquer coisa que não esteja de conformidade com o caráter santo de Deus. Moisés não podia aceitar aquele barulho que vinha lá do acampamento de Israel. Eu estou entendendo muito bem o que está acontecendo. Não houve guerra e o povo saiu vitorioso. Não houve guerra e o povo se arrependeu dos seus pecados. Eles estão simplesmente divertindo. Estão vazios. Irmãos, que nós não nos enganemos com os movimentos evangélicos, o movimento gospel dos nossos dias. É apenas diversão. É apenas barulho. Vazios. Mas ainda existem homens de Deus, ainda existem mulheres de Deus, ainda existem jovens de Deus que veem a face do Senhor, que estão crescendo nas coisas do Senhor, que sabem discernir aquilo que é verdadeiramente espiritual, aquilo que é edificante,
aquilo que é proveitoso para o povo de Deus, e que nós não nos misturemos com eles. Depois disso, Moisés chega ali no acampamento de Israel e diz o versículo 19: logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Moisés está indignado, está irado. Imagina um homem que sai, sobe ao monte e passa 40 dias e 40 noites na gostosa presença do Senhor, da santidade gloriosa do Senhor. Depois de 40 dias e 40 noites em comunhão com o Senhor, ele desce desse monte e ele ouve aquele barulho, aquelas danças e aquela coisa nojenta aos seus olhos. Ele não aguenta, ele não pode aguentar. E ele quebra aquelas pedras que foram dadas por Deus, escritas pelo próprio Deus. Ele está indignado com aquilo que ele está vendo. E diz, verso 20, a sua indignação não para por aí. Diz, ele pegando aquele bezerro que foi construído, queimou no fogo, reduziu aquilo a pó, espalhou sobre a água e fez o povo beber aquele pó queimado. Eu não sei o gosto que tinha aquilo, certamente um gosto muito amargo. Mas ele fez o povo beber aquilo, para que eles não esquecessem daquilo que havia sido feito. Talvez para eles provarem um pouquinho da amargura do coração de Deus em relação a eles, e da amargura do seu próprio coração em relação ao seu povo. Depois diz o verso 21. Depois perguntou Moisés a Arão. Ele pergunta agora, vai se virar. Eu imagino Arão naquele tempo, como é que estavam as pernas de Arão, né? E quando ele virar para o meu lado, o que esse homem vai fazer comigo? Então diz, depois perguntou Moisés a Arão. Arão, o que aconteceu? Que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Veja que Moisés diz, você, Arão, trouxe sobre esse povo tamanho pecado. O que eles fizeram? E a resposta de Arão é uma resposta engraçada, né? Não sabia que Arão era margem. Diz assim o versículo 22. Respondeu-lhe Arão, não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Tu sabes que esse povo é mau. Pois me disseram, faze-nos Deus. E ele conta tudo o que aconteceu ali, como que trouxeram o ouro, né, para ele. E ele diz assim no finalzinho, no versículo 24. Então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, eu o lancei no fogo, saiu esse bezerro. Aconteceu uma coisa fantástica, eu lancei o ouro no fogo e de repente saiu esse bezerro. Foi ele que fez o bezerro, ele construiu o bezerro, muito bem feito. Ele está tentando tirar o corpo fora, mas não consegue. É um líder que está sendo chamado a prestar contas do que havia sido feito. E o constrangimento de Arão tentando explicar para Moisés. Eu não sei se nós vamos ter a mesma coragem de explicar para o Senhor, no tribunal de Cristo, daquilo que nós fizemos durante a nossa vida aqui, como líderes, como anciãos, como presbíteros, como crentes. Não sei se nós vamos ter essa mesma coragem, essa mesma ousadia de tentar tirar o corpo fora. Não sei exatamente como será ali no tribunal de Cristo, mas certamente haverá vergonha para nós, como houve constrangimento para Arão. Verso 25. Vemos então aqui agora uma atitude drástica que Moisés toma. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta, para vergonha no meio dos seus inimigos. Alguns detalhes interessantes aqui. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, e diz que Arão o deixara à solta. Foi Arão que tirou os freios do povo. Então isso quer dizer que enquanto Moisés estava no acampamento de Israel, como líder estabelecido por Deus, uma liderança estabelecida por Deus sobre o povo, ele era esse elemento refreador dos apetites naturais do povo. Eu sei que há grande diferença entre Israel, o povo terreno ali, e a igreja hoje. Eu sei que há.
mas também os líderes que são constituídos por Deus nas igrejas locais, nós temos falado que têm a responsabilidade de alimentar o povo com alimento sadio, a palavra de Deus, de aconselhar, de orar, de animar, estimular, mas os líderes também têm a responsabilidade de colocar limites bem específicos, ensinando a palavra de Deus, usando as escrituras sagradas, as doutrinas, os princípios bíblicos, as tradições que foram deixadas pelos apóstolos, colocando limites no povo. Então, as gerações vêm, gerações vão, mas de cada geração precisa saber especificamente quais são os limites estabelecidos por Deus, pela palavra de Deus. Esses líderes têm essa responsabilidade. Mas agora Moisés está dizendo, olha, esse povo está desenfreado, eles perderam os limites. E Moisés está dizendo, está reconhecendo, foi Arão que fez isso. Foi Arão que tirou os freios, soltou o povo para fazer a vontade deles. Um povo desenfreado, porque houve uma fraqueza na liderança. Que o Senhor nos livre dos nossos dias de um povo desenfreado, por culpa daqueles que são líderes, que são pastores do rebanho, que são anciãos ou presbíteros. Então Moisés, no verso 26, ele vai fazer um desafio drástico a esse povo. Diz o verso 26, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, venha até mim. Quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Antes de entrar nesse detalhe, um detalhe que estou vendo no verso 25, esqueci de falar. O povo ficou desenfreado, e diz o versículo 25 que isso foi para vergonha no meio dos seus inimigos. Aquele povo desenfreado, comendo, bebendo, se divertindo, levantando as suas vozes. Os inimigos estavam ridicularizando Israel. Eu imagino os inimigos lá fora dizendo, olha lá o povo santo de Deus. Eles são o povo exclusivo do Deus lá, do Jeová. Eles eram diferentes de nós, agora não são mais. Olha lá, eles também têm ídolos como nós temos. Olha, eles estão cantando como nós cantamos. Olha as algazarras que eles estão fazendo, eles estão exatamente como nós somos. E eles estão abusando de Israel, eles estão rindo de Israel, ridicularizando de Israel. Que tristeza é quando hoje o mundo ri da igreja, não porque a igreja é diferente, mas porque a igreja é igual. E o povo do mundo ridiculariza. Eles não podem compreender por que eles pregam que a gente tem que se converter, sendo que eles são exatamente como nós. Então, a igreja cai no ridículo quando isso acontece, para vergonha no meio dos seus inimigos. Mas então, versículo 26, Moisés se coloca de pé na entrada do arraial, e então ele levanta a sua voz e diz, quem é do Senhor, vem até mim. Então, começaram a sair as pessoas e vindo até Moisés. Diz o versículo, então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Aqui os levitas começam a se destacar. A fidelidade dos levitas. Eles estão saindo do meio do povo, estão se ajuntando a Moisés. Eu não sei se eles sabiam o preço que eles iriam pagar por isso. Quando Moisés levanta sua voz e diz, quem é do Senhor, vem até mim. Então os filhos de Levi vão saindo e vão se ajuntando a Moisés. E quando eles se ajuntam ali, Moisés vai dizer para eles uma palavra dura. Eles vão, agora vocês vão tomar a espada. E vocês vão entrar nesse arraial. E vocês vão de porta em porta nas tendas. E vocês vão matar. Irmão, vizinho, amigo. Vocês vão passar ao fio da espada. Esse é o preço. Vocês são do Senhor? Então há um preço a ser pago. Vocês vão ter que renunciar. Os laços familiares que te misturam com a idolatria precisarão ser cortados imediatamente. Se vocês são do Senhor, então há um serviço a ser feito, há uma posição firme a ser tomada. A espada tem que ser usada. Isso aqui é muito, muito profundo. E é claro que as lições para nós, igreja, claramente, certamente não é tomar isso aqui literalmente, claro. Mas a palavra de Deus precisa ser tomada por nós. E o Senhor Jesus Cristo, quando ele fala acerca dos seus discípulos, o preço do discipulado, ele não poupa palavras também.
Ele vai dizer, olha, se alguém quer vir após mim, e não aborrece pai, mãe, ele vai dizendo, e não aborrece a sua própria vida, ele diz, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. O Senhor Jesus ele vai deixar claro, olha, se não houver uma disposição de renúncia, e depois ele vai dizer, se alguém não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O Senhor exige renúncia total da própria vida, dos vínculos familiares que podem te levar a ter um zelo dividido. Um pouquinho para a família, um pouquinho para o Senhor, um pouquinho para o mundo, um pouquinho para o Senhor. Ele diz, não aceito isso. Se alguém quer ser meu discípulo, precisa renunciar esses laços. Não quer dizer que vai largar esposa, filhos, nada disso. Nem amigo, mas é preciso haver um corte definido de comunhão ou de relacionamento, mostrando, eu vou servir ao Senhor. Se eu vou perder o meu amigo, não importa, eu vou servir ao Senhor. Vou tentar manter a minha amizade. Mas se o meu amigo não quiser ser meu amigo porque eu sou fiel ao Senhor, então que ele vá. O Senhor exige. Esse é o preço do discipulado muito bem esclarecido nos evangelhos. E aqui está sendo pedido por Moisés também um preço a ser pago por aqueles que quisessem servir ao Senhor e ser verdadeiramente identificar-se com o Senhor. Isso aqui nos faz lembrar de João capítulo 6. Eu estou meio perdido aqui, não sei se já terminou o horário, mas eu quero resumir as últimas palavras aqui. Bom, isso nos faz lembrar de João capítulo 6. Quando o Senhor Jesus inicia o seu ministério, então as pessoas vão se tornando curiosas e vão seguindo o Senhor, uns pelos pães, outros por sinais, prodígios, e então grandes multidões se tornam chamadas discípulos do Senhor, e muitos estão seguindo o Senhor. Mas quando o Senhor então começa a discursar, falando dele mesmo, então algumas pessoas começaram a dizer, duro esse discurso, quem o pode aguentar? Duro esse discurso, quem pode aguentar isso? Então diz que muitos já não andavam com o Senhor Jesus. Muitos o abandonaram, viraram as costas, não queriam mais seguir o Senhor. Então, nesse tempo em que muitos estavam abandonando o Senhor por causa do seu discurso, ele se volta para os seus discípulos e pergunta, não quereis também vós outros retirar-vos? Vocês também não querem ir? É a oportunidade, é um desafio. Se vocês também querem ir, estão em liberdade. Uma decisão tem que ser tomada. Ou vocês ficam ou vão. E então, Pedro levanta aquela voz tão gostosa de ouvir, que são as nossas palavras. Senhor, para quem iremos? Se nós deixarmos o Senhor, para quem nós vamos? Tu és o Filho de Deus. E nós temos crido. E nós estamos satisfeitos com o Senhor. Para onde nós vamos, Senhor? Se nós abandonarmos o Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Estamos satisfeitos com o Senhor. Ele foi uma palavra de identificação. Nós estamos com o Senhor. Nós somos o Senhor. Estamos com o Senhor, mas estamos satisfeitos com o Senhor. Embora depois ele tenha falhado, mas assim como nós também falhamos tantas vezes, mas essas palavras são inesquecíveis desse servo não amado do Senhor, Pedro. Hoje também, tantas vezes, nós somos desafiados diante das circunstâncias que se acercam de nós. E tantas vezes nós temos que levantar a nossa voz para nós mesmos. Quando as pressões vêm, tentando nos tirar dos motivos espirituais, dos princípios espirituais, daquilo que é excelente. Tantas vezes nós temos que dizer, mas para quem eu vou? Eu tenho Cristo, estou satisfeito com Ele, não vou encontrar nada melhor do que Ele. Para onde vou? E o Senhor continue nos desafiando. Nessa manhã, quem sabe, falamos com alguém que está um tanto confuso. Você tem confessado Cristo como seu Salvador. Você tem procurado conhecer alguma coisa da palavra de Deus. Você já tem compreendido que há necessidade de uma vida santa com Deus. Mas parece que isso não está muito de acordo com a sua própria vontade. Você não está compreendendo
os conflitos que estão existindo na sua mente e coração. Você sabe a verdade, mas não tem prazer na verdade. Você conhece o Senhor, mas não tem prazer no Senhor. Quem sabe o Senhor levanta sua voz para você hoje e diz: escolhe hoje a quem você quer servir. A você mesmo ou a mim? Está livre para fazer a sua escolha. Está livre para arcar com as responsabilidades depois. Os levitas então se destacam aqui, unindo-se a Moisés, reconhecendo: nós somos do Senhor, queremos ser do Senhor. E é claro que o privilégio sacerdotal foi dado a eles, o privilégio de servirem ao Senhor, montando, desmontando o tabernáculo depois que seria construído, habitando em volta do tabernáculo, bem próximo ali da presença do Senhor que habitaria no meio de Israel. Eles são privilegiados, e com toda a justiça. Foram eles que atenderam aquela voz: quem é do Senhor, vem a mim. E eles foram ao Senhor, e eles tomaram a espada, eles fizeram alguma coisa muito dura, mas por causa da sua fidelidade, do seu amor ao Senhor que os havia livrado do Egito. Apenas no capítulo 33 nós não lemos, mas uma coisa interessante, e eu quero passar rapidamente sobre esse texto. No capítulo 33, a partir do versículo 3, para a gente ganhar tempo, o Senhor Deus está dizendo assim: sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Realmente, uma palavra muito dura do Senhor: eu não vou no meio de vocês, vocês são um povo duro de coração. E se eu for no meio de vocês, eu vou consumi-los. E o povo, ouvindo isso, eles choraram. Eles prantearam ao ouvir essa notícia tão ruim. E eles não tiveram mais coragem de vestir aqueles atavios que eles vestiram para festejar naquela festa que fizeram. Versículo 5: porquanto o Senhor havia dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte de Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Moisés, então, ele toma mais uma atitude drástica. Ele tira sua tenda do meio do arraial e coloca lá fora. Moisés, ele entende: se o Senhor não vai no meio, então eu também retiro a minha tenda para fora do arraial. E ali, na tenda de Moisés, o Senhor se manifestava, e ele falava com Moisés, e Moisés falava com o Senhor. E diz que o povo, então, quando queria buscar o Senhor, tinha que sair fora do arraial, e ir até a tenda de Moisés, para buscar o Senhor. Só lembrando que Hebreus capítulo 13 vai falar que nós devemos sair do arraial, levando o seu vitupério. Foi fora de Jerusalém que Jesus Cristo morreu, fora do arraial judaico. E agora aqueles que querem ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo precisam seguir os seus passos, sair para fora do arraial. Primeiro o arraial do judaísmo, e hoje, no nosso contexto diário, sair de tudo aquilo que é mistura religiosa, que não combina com a santidade e o caráter santo de Deus, para sairmos e termos comunhão verdadeira com o Senhor Jesus. É preciso separação. O povo de Deus sempre foi um povo santo. Deus separou para ser santo. E nós somos chamados, separados, santificados em Cristo Jesus, chamados para sermos santos. E nós precisamos demonstrar para o mundo que a nossa tenda está fora, que a nossa tenda não está dentro do arraial deles, nem do arraial mundano, e nem do arraial religioso,
desse mundo, que nós somos um povo diferente. Que o Senhor Deus ajude para que assim nós sejamos. Amém.